Ele nos enlaçou com a sua forte e poderosa mão. E nós não podemos e não devemos sair desses laços. Porque nesses laços nós encontramos proteção, segurança, amor e direção. Amém? Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, é meu Deus. É graça, Senhor, o teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por nós, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, o teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços, é graça, é favor imerecido, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, o teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É
Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado, eu não devo nada pro inimigo. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu fui perdoado. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. A próxima canção que nós vamos cantar, você que veio preparado para ofertar e dizimar, você fica à vontade. Depois continue cantando essa canção conosco. Junto ao poço estava eu, um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma Esperou. por toda a vida, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigada, Senhor, porque conforme nós cantamos agora, o Messias já veio,
E nós podemos dizer que o nosso Salvador já chegou e já nos alcançou. E nós podemos beber desta água e sermos saciados. E declarar que em Ti nós não temos mais sede, fome, porque em Ti nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome, porque nós podemos declarar com toda a nossa força, com tudo que há em nós, que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é tudo em nós. E nós Te agradecemos e em Teu nome oramos. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias, nós vamos continuar nosso segundo momento de EBD, estudando o livro de Êxodo. Nós vamos estudar a partir do capítulo 7. Mas antes da gente fazer a leitura, e talvez a gente vai entrar no tema na próxima semana, eu gostaria de fazer com os irmãos aqui alguma retrospectiva daquilo que nós já estudamos até aqui, para que a gente esteja aí pelo menos bem alinhados com a nossa intenção de perceber a verdade de Deus sendo apresentada para nós por meio dessa leitura, né? E de uma forma muito específica, do capítulo 7 até o capítulo 10, nós temos o relato das 9 pragas, e no capítulo 11 nós temos o relato da última praga, que é a praga dos primogênitos. Mas antes, eu queria a atenção de todos, só para a gente fazer aqui um alinhamento da nossa caminhada até aqui. Já foi estabelecido nas nossas primeiras aulas que para a gente entender o livro de Êxodo, é necessário que a gente tenha em mente tanto o relato da criação, sobretudo os 3 primeiros capítulos ali de Gênesis, que a gente chama de proto-evangelho, a introdução das Escrituras, né? Então, nós temos Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós temos todo o drama bíblico sendo ali introduzido. Nós temos o drama da criação, o da queda e da redenção. A gente fala que é o esquema bíblico triádico: criação, queda e redenção. Para a gente entender Êxodo, a gente tem que ter muito em mente esses relatos, né? E também, para que a gente faça uma boa leitura de Êxodo, nós precisamos também ter em mente os evangelhos e, sobretudo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, irmãos, porque presta atenção, nós já estudamos isso, né? Olha que coisa interessante. Nós temos em Gênesis o relato do primeiro homem, não é assim? Foi Adão. Nós temos nos evangelhos o relato do segundo homem, do segundo Adão, que é Jesus. Nós temos o primeiro Adão sendo tentado em um jardim, não é isso? No jardim do Éden. Nós temos o segundo Adão também, ele sendo ali imprensado em um outro jardim, que é o jardim do Getsêmani. No primeiro jardim, no jardim do Éden, o nosso antepassado Adão, ele foi tentado por uma serpente. Nós temos também Jesus sendo tentado por uma serpente também, a serpente original, a antiga serpente, que é Satanás. Então, nós temos no primeiro relato do Éden, nós temos ali também a inimizade profetizada pelo próprio Deus sobre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Gênesis capítulo 3 vai dizer que Deus iria colocar inimizade entre o descendente da mulher e também o descendente da serpente. Nós vemos isso de uma forma muito, muito, muito clara, porque Satanás foi homicida desde o início. Nós já temos ali, já no capítulo 4, 5, ali, o relato do assassinato ali daquele primeiro
fratricídio, né? Um irmão que matou outro irmão ali. E nós temos também o descendente da serpente, a própria serpente, já também buscando matar o próprio Jesus. Nós temos ali Herodes, esse descendente da serpente, ele sabendo de que um rei já havia nascido, o que ele faz? Ele manda matar os pequeninos. Os irmãos estão lembrados disso? E olha que coisa interessante, voltando aqui para o nosso texto de Êxodo. Nós aprendemos também que Moisés é um tipo de Jesus. Ele é uma figura de Jesus. Nós temos várias figuras veterotestamentárias do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Por exemplo, né, nós temos o rei Davi, não é? Quando a gente fala de Davi, a gente fala de Davi, o grande rei de Israel, mas Davi, embora histórico, embora Davi de fato existiu, ele aponta para o rei que viria. Porque o grande rei de Israel não é Davi, mas aquele que sentaria no trono de Davi, o seu trono iria durar para sempre. Então Davi é uma figura do próprio Jesus. Quando Davi, por exemplo, enfrenta Golias ali, é o próprio Jesus, aquele drama ali do filho da mulher, o descendente da mulher e o descendente da serpente. Essa batalha cósmica, esse enredo bíblico que sempre envolve o Jesus em confronto com os descendentes da serpente. Então, nós temos também Moisés. Moisés é um tipo de Jesus. E, inclusive, no seu nascimento existe aí muitos paralelos, nós vimos isso nas nossas aulas, porque, por exemplo, né, Moisés, quando, ali no Êxodo, quando Faraó, que é um descendente da serpente, ele vê que os filhos de Israel estão prosperando. Os irmãos se lembram disso? Os filhos de Israel foram colocados num lugar muito fértil, que é a terra de Gósen, ou de Gozém. Essa terra é uma figura em miniatura do próprio Éden. E ali o povo de Deus estava prosperando. Ali o povo de Deus, se você ler os primeiros capítulos de Êxodo, primeiro capítulo, você vai ver que o povo se multiplicava sobre a terra. E essa linguagem do se multiplicar sobre a terra é uma linguagem que remete a Gênesis, quando no mandato cultural, o que Deus vai dizer para o homem e para a mulher? Cresçam e o quê? E se multipliquem sobre a terra. Então, os filhos de Israel, os hebreus aqui, eles estavam se multiplicando sobre a terra. E o que Faraó ele fez? Ele se irou contra isso. E nós aprendemos, irmãos, que Faraó, ou a serpente, Satanás, ele sempre vai odiar a boa criação de Deus. Enquanto o nosso Deus é o Deus da vida e da multiplicação e da fecundidade e da prosperidade, Satanás sempre será o Deus da morte, da destruição, da opressão. E o que Faraó então faz? Faraó começa a oprimir os hebreus. E qual é a natureza dessa opressão? Ele ordena que os filhos homens sejam mortos, né? Assim, se nascer, ele dá ordem para as parteiras. Olha, se você vê as hebreias em trabalho de parto, se for menina, deixa a menina viver. Se for menino, aí você mata o menino. Isso não parece muito com Jesus Cristo? Não é a ordem de Herodes para matar todas as crianças do sexo masculino? Os irmãos se lembram disso? E aí o que aconteceu? A palavra do Senhor vai dizer que as parteiras, quando viam as hebreias dando à luz, elas se afeiçoavam às crianças, elas não tinham coragem de matar as crianças, os meninos. E a mãe de Moisés, Joquebede, o texto vai dizer que quando ela deu à luz àquela criança, ela olhou para aquela criança e viu que a criança era formosa. Os irmãos se lembram disso? A criança era formosa. E essa expressão no hebraico,
a criança era formosa, é a mesma expressão no hebraico de Gênesis, quando Deus olha para a sua criação, sobretudo para a criação do homem, e diz: é muito bom. É muito bom. Olha, o olhar de Joquebede, portanto, é um olhar do Criador, dizendo que a sua criação é muito boa. E quando a criação é muito boa, meus irmãos, ela precisa ser preservada. Irmãos, toda a vida é boa. Toda fecundidade, toda gravidez é boa. Não existe nenhuma gestação que seja má, que seja amaldiçoada, que seja maligna, que seja descartável. Não existe. Porque quem dá vida é o próprio Senhor, é o olhar de Deus para a sua criação, que diz que é muito boa, que estava ali no olhar de Joquebede. Então Moisés é esse tipo de Jesus, porque assim como Jesus foi salvo indo para o Egito, Moisés foi salvo porque ele foi enviado pelas águas, é assim? Aquele que foi tirado das águas, quando a filha de Faraó via aquela criança linda. No olhar da filha de Faraó também estava essa ideia: a vida precisa ser preservada, a vida precisa ser resgatada, a vida precisa ser salva. Irmãos, o ser humano é precioso para Deus. Essa é a mensagem do Evangelho em Êxodo. O ser humano é precioso para Deus. Deus sempre irá se levantar com ira contra toda forma de opressão e contra toda forma de escravidão. Deus não está com o opressor, meus irmãos. Deus sempre é libertador. Deus sempre é libertador. Deus nunca está com as injustiças. Deus é a nossa justiça. Deus é o Salvador deste mundo. E Moisés, então, foi retirado ali das águas, foi criado pela própria mãe, foi uma providência de Deus. A própria mãe depois amamenta Moisés. Só Deus que faz um negócio maluco desse jeito, né? Sabedoria divina, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E ela, então, ela tem a oportunidade de amamentar o próprio filho. Moisés cresce vendo aquela opressão e dentro dele, aquele grito pela justiça. Nós vimos isso também, não é? Moisés gritou pela justiça. Ele queria que o povo também fosse liberto, só que Moisés queria que o povo fosse liberto, tentou fazer com que o povo fosse liberto usando os instrumentos do próprio opressor. Porque se Faraó feria o povo com violência, Moisés achou que talvez o método, o caminho de Deus para libertar o povo seria por meio da violência também. E tem aquele texto clássico que nós lemos, que ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele se levanta contra o egípcio e ele faz o quê? Mata, age como uma serpente. Age como um opressor. Ele estava irado contra a injustiça, e toda injustiça deve causar ira em nós, mas só que ele derramou essa ira diante daquela injustiça, ele derramou essa ira no opressor. Ele se vingou, ele agiu como a serpente e Deus não está nisso. Deus não está na vingança. Aliás, a palavra do Senhor vai dizer que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. E a ira do homem não produz de forma alguma, o texto bíblico lá do apóstolo Paulo, não produz a justiça de Deus. E Moisés, então, é descoberto naquele plano de Cebolinha, ele tenta esconder ali o homem, né? Mas aí ele é descoberto, ele então foge para o deserto. E ele tinha 40 anos quando ele foge para o deserto, e ele fica 40 anos no deserto, não é isso? E Jesus ficou 40 dias também no tempo de provação, não é? E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, então, estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e ele estava em um monte. O monte, Monte Horebe. Aí Moisés, no Monte Horebe, ele vê aquela sarça, aquele arbusto mais insignificante, mais seco, que não valia nada, por ali, e um fogo que ardia sobre aquele arbusto, e aquele arbusto não se consumia.
Nós vimos também aqui, fizemos teologia sobre isso, que aquele arbusto era o próprio Moisés. Aquele arbusto era o próprio povo de Israel. Aquele arbusto somos nós. Insignificantes, fracos, sem qualquer valor, mas sobre aquele arbusto estava a presença poderosa de Deus. Quem iria libertar o povo de Israel, os hebreus, não era Moisés, porque Moisés é um mero arbusto, mas quem iria libertar o povo de Israel era a chama da presença de Deus, o El Shammah, o Deus que está presente no meio do seu povo, era o próprio Deus que iria libertar o povo do Egito. Então, essa é a perspectiva. Moisés, então, vai perguntar para Deus, ele faz uma pergunta para Deus muito interessante, que nos interessa muito aqui na leitura aqui das pragas, meus irmãos. Moisés vai perguntar para Deus assim: ok, eu vou lá libertar o povo, eu vou chegar diante de Faraó, mas quando chegar diante de Faraó, quem que eu vou dizer que me enviou para libertar o povo? Os irmãos se lembram disso? Me dê o seu nome, me fale quem você é, para que Faraó possa me ouvir e possa atender ao meu pedido, a minha ordem. Aí Deus vai dizer para Moisés assim: Moisés, quando você estiver diante de Faraó, você vai dizer: o grande eu sou, não é? Eu sou o que sou, eu serei o que serei, que seria a melhor tradução, não é? Eu serei o que serei, te enviou para que você liberte o povo. E isso para Moisés foi muito desafiador, meus irmãos, porque Moisés fazia parte de uma cultura idólatra ali do Egito. Moisés foi criado também dentro da cultura do Egito, e ele sabia muito bem que os deuses do Egito eram todos muito visíveis, eram todos muito palpáveis, eles tinham uma imagem desse Deus. Então, meus irmãos, algo importante para nós, é verdade, Deus queria tirar o povo do Egito, Deus queria libertar os hebreus das garras de Faraó. Essa era uma tarefa, esse era um ato que Deus iria certamente realizar, mas um ato ainda mais poderoso e mais desafiador e mais demorado não foi tirar o povo do Egito, porque a saída do povo do Egito durou alguns meses, esse drama todo aqui das pragas. Mas o grande desafio não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito de dentro do povo. Uma coisa é o povo sair do Egito. Imagina, 400 anos do povo de Israel ali no Egito, aculturado, bombardeado com aquela idolatria, com aquela cosmovisão egípcia, com aquele pensamento da serpente. Aquilo vai entrando na gente, que vai, não é? Vem pelos poros. Na hora que você assusta, você está completamente egipcizado. Não sei se existe. Se não existe, eu inventei agora, né? Você está totalmente embebido naquela cultura egípcia. Então, tirar o povo do Egito, e geograficamente, e pensando assim, politicamente, foi fácil. Agora, a questão é tirar o Egito de dentro do povo. Aí estou até me lembrando da aula que o Washington deu aqui sobre João, que é justamente isso, né? Por que Deus, quando a gente se converte, a gente não vai direto para o céu, não é assim? Esse tempo de conversão, né, salvação e redenção demora. Nesse exato momento, meus irmãos, nesse exato momento, o que está acontecendo conosco, pensando que nós estamos sendo retratados aqui em Êxodo? Esse é um drama nosso, essa é uma história nossa. Nesse exato momento, Deus já nos tirou do Egito. Não é assim? Vocês não são do mundo, Jesus de Nazaré vai dizer, não é? Eu os tirei do mundo, vocês não pertencem ao mundo. Então, nós fomos comprados, nós já fomos, está no passado. Mas agora, nesse exato momento, Deus está tirando o Egito de dentro de nós. E esse processo dura a vida toda. Por quê? Porque nós
estamos também dentro de uma cultura que nos ataca de todos os lados. A gente estava no encontro de homem sexta-feira lá em casa. Se você, que é homem, tem mais de 18 anos, não foi a esse encontro, você perdeu, mas vai ter outros. Foi muito bom. A gente está querendo colocar o nome desse encontro de quinta série. Que será? Por que será? Você vê cada coisa ali que só Jesus, não dá nem para contar aqui na frente da igreja. Quinta série, vai ser. Não, tô brincando. Mas a gente. Aí tá vendo, eu fiz a piada, esqueci por que eu citei o encontro lá dos anos. Oh, meu Deus, a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo as coisas, né? Mas. Eu lembrei, os meninos falando assim, pastor, que desafio é nós vivemos a nossa masculinidade, sendo que nós não estamos dentro de uma bolha, né? Nós estamos aqui no domingo de manhã, irmãos, a gente fica aqui, que é 2 horas. Aí quem vem à noite fica 3. O resto da semana, você liga a televisão, você liga a internet, você liga Instagram, sei lá o que a gente acessa. Nós somos bombardeados pela mídia, pelo entretenimento, né, pelos filmes. Nós discutimos um pouquinho sobre os filmes que têm moldado o nosso modelo de masculinidade, que tem, né, nos feito pensar de forma egípcia acerca do sexo, acerca da família. Então nós estamos sendo bombardeados por todos os lados, e essa luta ela é muito intensa e ela é muito desigual. Nós estamos embebidos dentro de uma cultura que é anti-Deus. É anti-Deus. Então a tarefa do Senhor, por meio do seu Espírito, que Ele fez habitar dentro de nós, é tirar o Egito dos nossos corações. Nos fazer odiar esse mundo e amar o mundo que virá. Essa é uma tarefa muito intensa. Dito isso de forma introdutória, meus irmãos, as pragas do Egito, elas são muito importantes para nós, porque as pragas do Egito, elas não são apenas um sinal para Faraó. Elas não são apenas um confronto com a serpente. Ela não é apenas uma luta do Filho de Deus, de Jesus Cristo aqui, prefigurado por Moisés e também por Arão, contra o descendente da serpente, que é Faraó. Não é só isso. É também um sinal para o povo de Deus. É também um sinal libertador para o povo de Deus. Porque quando a gente vê as pragas do Egito, e quem já assistiu aqueles filmes de Moisés, já assistiram, que tem as pragas, a gente tem a primeira impressão que as pragas foram aleatórias. Que Deus fez assim, unidunité, e falou, o que eu vou fazer para castigar o povo, né, os egípcios, para Faraó deixar o povo ir. Eu vou ferir as águas do Nilo. Eu vou enviar praga de rã. Vou enviar praga de piolho. Não é assim? Parece que foi um pouco aleatório, não parece? Que foi só para castigar o povo, só para ferir o povo. Mas não, meus irmãos. Tem uma intenção teológica muito profunda nessas pragas, que Faraó entendeu. E que também os hebreus entenderam totalmente. Porque na cultura ali do Egito, todos essas pragas era um ataque direto, um confronto direto do grande eu sou. Guarde isso, um Deus invisível, porque nós vamos voltar nisso semana que vem. Foi um ataque direto do grande eu sou, o Deus invisível, contra os falsos deuses do Egito. Deixa eu tentar explicar melhor. E aqui eu vou usar o meu hebraico é sensacional. Então, eu vou tentar falar os nomes dos deuses aqui, à medida que as pragas vão acontecendo, para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a primeira praga é a transformação da água em sangue ali do rio Nilo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está aí no capítulo 7, a partir do verso 14. O Nilo era um deus. O rio Nilo era um deus egípcio.
E aí agora vem o meu hebraico, que é o deus Rafi. Esse era ou também outro deus, que era o deus Klum, que ele era associado à nascente do rio, está ligado à vida. Olha que coisa interessante. A segunda praga, que é a praga das rãs, Êxodo capítulo 8, verso de 1 a 15, esse aqui é um desafio direto a outro deus, ao Reget. Essa, na verdade, era uma deusa com cabeça de rã, que era ligada à fecundidade. Era ligado também a essa questão da sexualidade e do nascimento. Terceira praga, que é a praga dos piolhos ou dos mosquitos, Êxodo capítulo 8, 16 até o 19, está associada a Gebe, que era o deus da terra. Uma vez que os insetos surgiam, pela mitologia, eles surgiam do pó da terra, então era ligado a toda a terra. Então a terra tinha um deus, que era esse deus, o deus Gebe. A quarta praga, que era o enxame de moscas, que era um desafio a outro deus egípcio, que era o Kepri, que ele era representado por um escaravero ligado à criação e também ao nascer do sol. Note que tudo isso aqui faz parte das coisas que foram criadas. A quinta praga, né, que é a peste sobre os rebanhos, que é um desafio a outro deus, que é o deus Hathor, que é, na verdade, uma deusa que era representada como vacas e também como touro sagrado, ou seja, como os animais do campo. A sexta praga, que são as úlceras e as feridas, era um desafio direto a... Nossa, esse é difícil de ler aqui. Sekhem, que era a deusa da cura e das epidemias, e também a Ísis, também associada a essa mesma cura. A sétima praga, que era a saraiva com fogo, que era um desafio a Nut, que era a deusa do céu, e a deusa Shu, e o deus Shu, que é o deus do ar. As pragas dos gafanhotos eram um desafio aos deuses ligados à agricultura e às colheitas, como o deus Min. A penúltima praga, aliás, penúltima, né? Que é trevas. É isso, trevas por 3 dias, que é um ataque direto a Ra, que é o deus mais conhecido dos egípcios, talvez um dos mais poderosos. Faraó, inclusive, dizia que ele era descendente do deus Ra, que era o deus Sol, que era considerado uma das maiores divindades do Egito. E a última praga que nós vamos estudar é na parte que é a morte do primogênito, que é um ataque final e definitivo à própria figura de Faraó, que se intitulava Filho de Deus. Então, o que os irmãos precisam entender, o que é importante para nós? É observarmos que todos esses ídolos, eles fazem parte da boa criação de Deus. Nós vimos aqui rio, nós vimos rãs, besouros, piolhos, né? Piolho é coisa boa de Deus também, né? No lugar certo deve ser bom, né? Ou seja, fazem parte da criação, a terra, o ar, tudo isso é coisa que nós conseguimos perceber, que nós conseguimos mensurar, porque os deuses do Egito eram deuses visíveis, eram deuses que faziam parte da criação. Irmãos, isso é importante para nós, porque o que nos cativa, gente? O que seduz o nosso coração? O que rivaliza com o Deus invisível, que é o Deus cristão, que é revelado da forma visível por meio de Jesus? O que rivaliza com esse Deus? É justamente a boa criação do Senhor. Nós já falamos aqui que as coisas que nos afastam de Deus, muitas vezes são as grandes bênçãos de Deus na nossa vida. As bênçãos de Deus, muitas vezes, quando tomadas como ídolos no nosso coração, elas nos separam de Deus. Porque essas boas coisas de Deus, muitas vezes nos prometem aquilo que só Deus pode dar, e nós somos cativados por essa mentira. Por exemplo, nós temos aqui o Deus do casamento, da fecundidade. Muitas vezes a
A gente coloca a nossa alegria e a nossa esperança nas nossas relações afetivas. É uma coisa boa de Deus. O casamento, gente, é uma coisa boa de Deus. A esposa, o marido, os filhos são dádiva do Senhor. Mas a gente não pode esquecer que são criaturas. São criaturas. A prosperidade, a profissão, o dinheiro, seja o que for, é coisa boa de Deus. Mas fazem parte das coisas criadas. Não é sábio, meus irmãos, colocar a nossa segurança na nossa conta bancária. Não é sábio colocar a nossa confiança na nossa carreira. Quando a gente olha para o futuro, a gente pensa, o meu futuro está garantido porque eu tenho uma excelente profissão. Isso é idolatria, gente. Isso é idolatria. Não é sábio colocar a nossa confiança na nossa cura, no nosso corpo sarado, na nossa saúde física. Porque é criatura, gente. É justamente isso que Deus está aqui, de uma forma muito direta, atacando. Para que o povo se lembre que todas essas boas dádivas de Deus são dons criacionais. E Deus, sobre esses dons, ele diz, é coisa boa. Porque foi eu que criei, me pertence. É dádiva que eu distribuo de forma generosa e abundante sobre todos. Mas, não são Deus. Dentro dessa sociedade imagética que a gente vive, gente, que fica enfeitiçada com a forma, essa é uma mensagem muito poderosa para nós. Porque o grande desafio que Deus deu para Moisés foi para que ele expurgasse do seu coração e também fosse instrumento para que fosse expurgado do coração do povo que o nosso Deus não cabe dentro dos nossos conceitos de definição. Deus é para além da ordem criacional. Quando Moisés, portanto, voltando lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Moisés pergunta para Deus, quem é que eu vou dizer que me enviou quando eu chegar diante de Faraó? Aí Deus dá essa ordem que deixa Moisés muito seguro. Deus vai dizer, Moisés, não tente me definir com conceitos humanos. Não tente me limitar. Se você colocar dentro de uma caixinha e me definir, eu deixo de ser Deus. Irmãos, Deus explode com os nossos conceitos. Deus explode com as nossas confianças. Deus não é um Deus que cabe dentro do nosso relógio. Deus não cabe dentro dos nossos esquemas. Seja eles quais forem, seja ele da ordem que for, Deus está para além, meus irmãos. E o que Deus pede para Moisés e quer tirar do coração do povo é justamente para que o povo deixe de adorar aquilo que é visível, deixe de confiar naquilo que está diante dos seus olhos, porque o que nós vemos é passageiro, muitas vezes é efêmero, muitas vezes o que nós vemos é enganoso, e colocarmos os nossos olhos no Deus invisível. Para que esse Deus invisível, assim como o vento impetuoso, você não consegue prever para onde ele vai, de onde ele vem, mas a gente sabe que ele é vivo e é poderoso, para que a nossa confiança esteja nele, gente. Então essas pragas são um sinal para nós. O que a gente aprende nessa manhã? A gente aprende justamente isso. A viver uma vida cristã mais madura. Para que a gente não fique preso a um Deus que
é um grande realizador dos nossos desejos, gênio da lâmpada, para que a gente não lide com Deus como se ele fosse um resolvedor de problemas, mas para que a gente lide com Deus da forma como ele é, Deus. Deus. E para que a gente entenda que a única coisa que nós temos, irmãos, guarde isso no seu coração nessa manhã. A única coisa que de fato nós temos neste mundo, gente, a única coisa que nós temos nesse mundo, a única coisa que nós nunca vamos perder é Deus. Como Davi orou, eu sou pobre e sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não me prives de ti, ó Deus meu. A única coisa que nós temos, nós não temos os nossos pais para sempre, nós não temos nossa esposa, nosso marido para sempre, nós não temos nossa saúde, nós não temos nosso dinheiro. A única coisa que nós temos é Deus. Mas é suficiente. É suficiente. Eu termino com o Salmo 23, verso 1, quando Davi ora, dizendo: o Senhor é o meu pastor, não é? A ideia ali do Senhor, o Hashem é o inominável, é o que não se controla. Ele vai dizer, esse Senhor é o meu pastor. E ele vai dizer, eu não preciso de mais nada. A melhor tradução para o hebraico é, se eu tenho esse Deus que eu não consigo controlar, o Hashem, se ele é o meu Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Amém? Feche os olhos. Talvez a gente precise tanto de ver para crer, para se sentir seguro. A gente precisa de ter notícias boas para que a gente confie no Senhor. Nessa manhã o Senhor nos convida a irmos além disso. A confiar quando nós não vemos. A confiar quando nós não sentimos. A confiar quando as coisas não estão da forma como nós planejamos. Porque nós não confiamos nas circunstâncias. Porque nós não dependemos das circunstâncias. A nossa confiança, o nosso futuro, a nossa alegria, a nossa satisfação não está nas coisas criadas, mas está no Criador de todas as coisas. Que nessa manhã nós possamos de fato adorar o Deus invisível, ao grande eu sou, e permitir que Ele, no caminho, na nossa experiência, possa revelar o seu caráter e a sua bondade. Como a palavra de Deus diz, aquele que nós não vemos, ou não vimos, mas adoramos. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Ó Senhor, nessa manhã nós te damos graças por essa palavra, te damos graças porque o Senhor não apenas nos tirou do Egito, mas agora, de forma incansável, amorosa, o Senhor tem, por meio do teu Espírito que é santo, o Senhor tem tirado o Egito de dentro de nós. Ó Senhor, liberta-nos dessa cultura da imagem, dessa cultura que é tão idólatra, Senhor, que muitas vezes enfeitiça o nosso coração, enfeitiça
a maneira como nos aproximamos de Ti. Ó Senhor, nós não fazemos no nosso coração nenhuma imagem, Senhor, porque o Senhor está para além da imagem, o Senhor está para além da definição. Senhor, que nessa manhã o Senhor amadureça a nossa fé, a fé dessa igreja, Senhor, para que possamos te adorar, para que possamos te servir, para que possamos te obedecer, Deus, mesmo quando nós não sentimos, quando nós não vemos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos assim para a sua própria glória. Cria em nós esse coração de adorador, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos para Ti, Senhor, para que possamos viver diante de Ti. Essa é a nossa oração. Queremos viver livres diante de Ti. Faça isso, Deus, para a Sua glória. Faça isso, Senhor, para nosso amadurecimento e para a nossa alegria. Essa é a nossa oração. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.